tarde, pessoal. Boa tarde, professora. A minha equipe ficou com o tema dos agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental, uma revisão sistemática. A equipe é formada por mim, Gabriel Neves, pelo Andrei e pela Clara. Logo de início, na introdução do trabalho, chama bastante atenção porque define o termo agrotóxicos com a lei federal e o decreto, entendeu? Que é compostos de substâncias químicas destinadas ao controle, destruição ou prevenção direta ou indiretamente de agentes patogênicos para plantas e animais úteis. E também chama bastante atenção do lado político que tem sobre os agrotóxicos, sobre a bancada ruralista, que eles eles taxam os preços tipo fúteis, digamos assim, para muitos agrotóxicos que não são permitidos em outros países, mas aqui no Brasil se paga uma taxa de, digamos assim, R$180, entendeu? E então é uma faca de dois gumes, digamos assim, não só olhando para o lado banal, assim, tipo, agrotóxico é isso e aquilo, não. Muitos países desenvolvidos também usam eles, mas em medidas que se possam dosar, tem medidas benéficas, e não aqueles que já foram proibidos, não tem lógica. Então aqui no Brasil é mais aquele negócio do lucro, né? Então não se pode colocar numa cruz e também não se pode dar o peito sobre isso, digamos que isso é bom e bom também. Tem que ter aquele meio termo, tem que saber usar, saber dosar, e também sobre os equipamentos de segurança, né? Só na última década o Brasil cresceu 190% no uso de agrotóxicos. Só no Brasil, entendeu? Só no Brasil. De 2010 a 2011 foram usados 936 toneladas de agrotóxicos. Entende? Sendo que a maior parte deles é usada na região sul do Brasil, 30%. A maioria é lá. A metodologia do trabalho foi feita sobre pesquisas na CAPES, na BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e no ECIELO. A pesquisa foi feita entre 2011 e 2017, que teve alguns critérios para serem abordados. O primeiro critério foi sobre o tema, né, que tinha que ter agrotóxico no tema. Depois tinha que ser no Brasil. O terceiro critério era que ele fosse ou em inglês ou em português. E o último critério que fosse artigos relacionados, todos os critérios anteriores, entendeu? Acho que abordavam os impactos dos agrotóxicos na saúde ambiental. Diante disso, foi feita a leitura de 116 resumos. Entendeu? Desses 116 resumos, eles foram separados em duas classes. Uma sobre impactos ambientais no uso de agrotóxicos e outra de agrotóxicos e impactos na saúde humana. O restante da equipe vai abordar sobre o restante do trabalho. Oi, meu nome é Andrei e eu vou falar sobre os impactos ambientais do uso de agrotóxicos. Segundo o artigo que a gente está analisando, as publicações produzidas no período de 2011 a 2017, elas evidenciam os impactos dos agrotóxicos sobre o solo, sobre a água, sobre insetos, sobre peixes, porque elas destroem os habitats naturais dessas espécies. O artigo também diz que a rápida dissipação e o poder de escoamento dos agrotóxicos são os grandes responsáveis pela contaminação das águas e dos solos. Algumas substâncias que são proibidas há décadas no país ainda podem ser encontradas em análises de poços, mananciais e reservatórios de água. Outro estudo também mostra que fatores como a velocidade de natação de larvas de tilápia também pode ser afetada pela contaminação de agrotóxicos. Alguns agrotóxicos muito utilizados na agricultura brasileira se mostram prejudiciais para o desenvolvimento e a biodiversidade de insetos, como por exemplo de abelhas. Com relação ao Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, os agrotóxicos podem tornar eles mais fortes através da seleção artificial. O artigo também mostra a comparação de frutas orgânicas que não usam agrotóxicos com frutas que usam agrotóxicos. O artigo diz que as frutas que não usam agrotóxicos têm teor maior de fibras do que as frutas que usam. Porém, mesmo assim, ainda são encontradas em algumas frutas orgânicas um alto teor de agrotóxicos.
Em análise feita na cidade de São Paulo, foi constatado o uso de agrotóxicos proibidos no Brasil em frutas, inclusive no arroz e no feijão também. Levando isso em conta, o artigo conclui nesse capítulo que os impactos vão desde a alteração da composição do solo, passando pela água e pelo ar e alterando a morfologia de organismo vivo, interferindo assim em toda a biodiversidade daquele local que é contaminado. E isso também interfere na vida tanto dos insetos, dos peixes e também de nós seres humanos, que somos afetados por tudo isso. Bom, eu vou dar continuidade falando sobre agrotóxicos e os impactos na saúde humana. Hoje sabemos o impacto que os agrotóxicos têm na nossa saúde. Além da nossa saúde, também no meio ambiente a gente observa esses impactos. Estudos recentes mostram que no período de 1999 e 2009 houve um boom de 10 mil casos de intoxicação por agrotóxico no Nordeste do Brasil. E o estado que mais foi acometido por essas intoxicações foi Pernambuco, que registrou 549 casos. Já são 2.052 mortes por intoxicação por agrotóxico. E só no Nordeste brasileiro, em 2005, tiveram mais de 1.200 mortes. E nesses estudos também foram traçados os perfis desses agricultores rurais. E o que eles descobriram traçando esses perfis? Que as intoxicações por agrotóxicos acometiam mais homens na idade adulta do que as mulheres. Então, esse perfil também foi visto no Distrito Federal, onde esses agricultores tinham contatos direto com o raticida, também conhecido como chumbinho. Estudos com cultivadores de tabaco expostos aos agrotóxicos também mostram que eles tiveram as suas atividades celulares modificadas, principalmente nos seus telômeros. Doenças acometidas como transtorno mental, transtornos de personalidade, várias outras doenças como dores nas pernas, dores nos braços e etc. Além disso, os trabalhadores rurais expostos a esses agrotóxicos também mostraram irritabilidade no estômago, na laringe, dor lombar e vários outros tipos de dores que vocês possam imaginar. Então, essas pessoas que ficaram expostas a longos períodos a esses agrotóxicos também têm grandes riscos de morrerem, de se suicidarem, porque como eles ficam muito expostos a esses agrotóxicos, sem nenhum IPI, sem nenhum material de proteção, ao longo do tempo, esses agrotóxicos podem causar danos irreversíveis à saúde. Então, como eu já falei, da dor de cabeça, dor no corpo, câncer de estômago, câncer de todos os tipos que vocês possam imaginar, devido a essa exposição a esses tipos de agrotóxicos. Então, esses trabalhadores rurais que têm esse contato direto com o agrotóxico têm que se proteger, têm que ter pelo menos uma qualidade de trabalho digna, porque a gente observa esses números imensos de morte que são causadas por essa intoxicação por agrotóxico, né, no Brasil, principalmente no Nordeste, e também no Sul, no Rio Grande do Sul, onde também teve uma pesquisa com os produtores de tabaco, que também plantavam tabaco, e a doença que eles tiveram lá foi da folha verde do tabaco, que também é uma exposição a um tipo de agrotóxico. E concluindo o artigo, os autores falam que a melhoria de trabalho, os agricultores deveriam ter melhorias de trabalho. Então, como foi falado, os IPIs deveriam ser mais usados, as condições de trabalho também deveriam ser melhores. E eles também falam que, por mais que os artigos publicados no Brasil, menos de 7 anos, sempre relatam a mesma coisa. Então, não está mudando esse padrão. Infelizmente, tem só aumentado.
Então, é isso que o nosso artigo quer dizer. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.